dos áridos desertos líbios, surgiu um líder incomum e extravagante que governou com astúcia política e com a paz do punho de ferro uma nação milenar, carregada de tensões tribais. Um governante sagaz e ambicioso que buscava se erguer como líder continental dos africanos e dos árabes, apoiando-se nas grandes reservas de ouro e petróleo, com as quais propunha criar uma nova moeda única para a região africana. Depois caído em desgraça pela rejeição de muitos líbios que condenavam seus excessos e que viram nas potências estrangeiras a aliança perfeita para se livrar de um regime que tinha mais de 40 anos. Um líder audaz e excêntrico que fazia festas em tendas no deserto, com artistas como Beyoncé e Henrique Iglesias, ao mesmo tempo que se relacionava com presidentes como Hugo Chávez e Nicolas Sarkozy, enquanto financiava células terroristas internacionais. Para alguns, um maníaco megalomaníaco, para outros, um desenvolvimentista benfeitor do povo, para uns, o que trouxe a paz social e para outros, o que trouxe a destruição material e cultural do país. Hoje vamos nos aprofundar na vida de Muammar Gaddafi. Fala Reinaldo Carrillo, isto é a Nova Enciclopédia, e convido vocês a nos apoiar dando like neste vídeo, deixando seu comentário, compartilhando com seus conhecidos, ativando o sininho para receber as notificações e, acima de tudo, colaborando em nosso Patreon, que vocês podem encontrar abaixo deste material. Muammar Gaddafi nasce em Sirte e cresce numa Líbia ocupada pela Itália. Poucos sabem sobre a sua infância. Filho de um criador de gado muçulmano sunita, quando criança foi colocado para estudar o Alcorão e não teve uma educação formal até os 10 anos. Desde pequeno, vive com as histórias dos combatentes líbios que enfrentaram as invasões estrangeiras. No início do século XX, formou-se nele um ressentimento pelos estrangeiros, pois os italianos assassinaram seu avô e torturaram seu pai lutando contra a colonização italiana. O que hoje é conhecido como Líbia é um vasto território 5 vezes maior que a Itália. Desde antes de Cristo foi casa de assentamentos fenícios, gregos e, posteriormente, parte do Império Romano. No século VII depois de Cristo é conquistado por árabes muçulmanos e se islamiza o território, para em 1551 passar ao controle do Império Otomano. Em 1910 o território é agora colonizado pela Itália com uma dura guerra de 10 anos, até que a Itália é derrotada na Segunda Guerra Mundial e entrega o território à França e Inglaterra. Os aliados decidem formar o que hoje conhecemos como o Estado Líbio, fundado em 1951 como reino. Da Líbia, quando Gaddafi tinha 9 anos, sendo esta a primeira colônia africana a alcançar juridicamente o status de país independente. No entanto, era um país precário, com pouca capacidade para se governar, e na monarquia continuou existindo um grande nível de influência anglo-saxônica e da Arábia Saudita. Quando Gaddafi entrou na escola, seus colegas zombavam dele por sua origem beduína, que é um subgrupo árabe particular de nômades do deserto, e durante muito tempo evitou estar em casa e dormia na mesquita. Em algum momento da década de 1950, sua família se muda de Sirte para uma área árida e desértica da Líbia. E é nesse momento que Gaddafi se interessa pela política, começa a fazer ativismo político e, pelos próximos 10 anos, começa a planejar a derrubada do governo do rei Idris da Líbia. No início de 1950, a figura de Gamal Abdel Nasser no Egito cria uma impressão nele e decide emular sua trajetória e pensamento pan-arabista, anti-sionista e anticolonial. Nasser era um dos principais expoentes do chamado socialismo árabe, uma corrente que liderou governos anticoloniais em países como Iraque, Síria, Argélia e Iêmen do Sul. Um movimento variado de corte mais ou menos laico e socialista que buscava a unificação do mundo árabe. No momento em que a exploração petrolífera na Líbia começa, as empresas britânicas e americanas assumem a atividade extrativa e começa um boom econômico no país, mas que não se traduziu na melhoria das condições de vida dos líbios. Carismático e inspirador, além de astuto, Gaddafi acumula muitos seguidores em seu ativismo político e, entre as décadas de 60 e 70, organiza muitos protestos. Para 1963, com a idade de 21 anos,
Ele se inscreve na academia militar e instiga seus seguidores a fazerem o mesmo para que depois com as armas tomem o poder. Na academia militar de Benghazi, ele encontra muitos oficiais que bebiam, apostavam e não seguiam uma vida de acordo com o credo muçulmano, o que o incomoda profundamente. Com seus seguidores, ele funda um movimento clandestino de resistência que vai acumulando grande apoio. Em sua formação militar, ele começa a matar seus rivais, a torturar seus opositores e acumular influências. E conforme o panarabismo nazirista ganha força na região, também cresce o apoio clandestino a Gaddafi. No verão de 1967, Israel ataca o Egito e a Jordânia e a Síria atacam Israel na Guerra dos 6 Dias, resultando em uma humilhante derrota para os países árabes, despertando uma grande indignação no mundo árabe. Os militares na Líbia esperavam algum tipo de resposta por parte da monarquia, mas isso não aconteceu. Por isso surgiram protestos anti-americanos, uma greve petrolífera e um grande descontentamento popular que foi marcando o fim da monarquia do rei Idris da Líbia. Em 1969, Gaddafi tinha cerca de 7.000 homens em suas hostes e planejou para o dia 12 de março daquele ano um golpe que aborta no último minuto por uma delação que o leva à prisão, onde o interrogam, mas não conseguem extrair nenhuma confissão. Para o 1º de setembro de 1969, surge novamente a oportunidade e começa uma revolução liderada por Gaddafi, que aproveita que o rei Idris havia viajado para a Turquia, toma o poder em Benghazi e Trípoli e, em questão de horas, assume o controle de todo o país. As forças realistas se rendem e Muammar Gaddafi proclama, no rádio, o fim da monarquia e a instauração da nova República Árabe da Líbia com o lema Liberdade, Socialismo e Unidade. Inspirado, ou talvez demasiadamente, em Gamal Abdel Nasser, começa a improvisar para integrar a Líbia ao movimento panarabista. Depois de tomar o poder, ele se promove ao posto de coronel e os governos dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha não se opõem ao levante porque Gaddafi não interferiu na questão dos interesses das corporações petrolíferas. Embora Gaddafi tenha feito várias compras de armas da União Soviética, seu credo muçulmano, assim como o movimento do socialismo árabe, desprezavam o comunismo. A revolução de Gaddafi substitui a monarquia por um conselho de comandantes revolucionários formado por uma dezena dos colaboradores mais próximos de Gaddafi. Mas nem Gaddafi nem seus 12 amigos sabiam como governar um país. Então eles pedem a Gamal Abdel Nasser que os ajude. Nasser, que envia o jovem coronel de apenas 27 anos como um revolucionário ingênuo e levantado, cobra pelas consultorias, enquanto em seu círculo íntimo se expressava sobre ele com desprezo e zombaria. A revolução aprisiona e persegue os monarquistas, expropria suas propriedades, sequestra algumas de suas mulheres e filhos e elimina progressivamente o sistema de governo tribal nas regiões remotas. Inspirado no nacionalismo, expulsa todos os americanos, britânicos e italianos que não estavam envolvidos com a atividade petrolífera e se abstém por enquanto de interferir nesse setor petrolífero, porque sabia que entre os líbios não havia profissionais capazes de assumir o controle de uma indústria como essa, que trazia a maior parte da renda do país. Em setembro do ano de 1970, Gamal Abdel Nasser morre de um infarto e o jovem coronel Gaddafi fica sem um mentor. Mas, longe de se deprimir, ele aproveita sua oportunidade para agora se mostrar no cenário internacional como o novo líder do panarabismo. Para 1971, ele organiza 2 tentativas fracassadas de votação popular em que a abstenção vence, porque os líbios não entendiam nem queriam saber de eleições, já que preferiam o sistema de governo tribal ao qual estavam acostumados há séculos em vez de uma democracia socialista eleitoral. Para o 16 de abril de 1973, Gaddafi anuncia uma revolução popular com 5 pontos chaves. Gaddafi seria o único autor das leis que governariam a Líbia, removeria as burguesias do poder, criaria uma enorme milícia revolucionária que arma como braço paramilitar e inicia, inspirado em Mao Zedong, uma revolução cultural islâmica,
destinada a apagar da história os vestígios da colonização estrangeira. Esta revolução popular organizou comitês civis que purgaram o aparato governamental com base na lei Sharia islâmica e propõe, além disso, a criação da Terceira Via Internacional, uma espécie de fusão muito própria da Líbia entre o Islã e o socialismo que se fundamentava no controle rígido do Estado por meio do Corão e um capitalismo de Estado que o coronel Gaddafi lideraria pessoalmente. Mediante mão dura, contra opositores se alcança uma paz política e social. Durante os anos seguintes, o governo nacionaliza parcialmente a indústria petrolífera, ganhando 60% do controle da mesma, impulsiona uma reforma agrária, desenvolve uma extensa rede de segurança social, com serviços médicos públicos e distribuição de eletricidade subsidiada, assim como subsidia a gasolina, os empréstimos bancários, a compra de veículos, bem como os estudos secundários e universitários. Tudo isso nas precariedades naturais de um povo que não construiu este sistema por conta própria. O boom dos preços do petróleo a nível mundial permite esses altos níveis de investimento público sem ter que recorrer a suntuosos empréstimos com o estrangeiro. Dessa forma, as condições de vida dos líbios mudam, a economia é dinamizada e a renda per capita aumenta. Em 1979, publica o famoso Livro Verde, um roteiro para a Revolução Internacional, onde expõe suas soluções para a questão da democracia, da economia e da organização social. Muitos no mundo árabe veem isso com desdém. Ali, ele propunha uma sociedade sem Estado liderada por ele, mas que seria governada por uma espécie de variação do sistema tribal pelo qual as tribos líbias viviam há milhares de anos. Acusado de abrir caminho para a tirania por setores que se opunham a ele, estudantes intelectuais líbios protestam e são duramente reprimidos por seus grupos paramilitares. Esta vigilância e punição rigorosa contra a dissidência se manteve como norma, o que já era característico de quase qualquer governo da região. Em março de 1979, Gaddafi se autoimpõe o título grandioso de irmão líder e dissolve o conselho de compadres que o acompanharam no golpe contra o rei Idris. Fecha meios de comunicação, assume o poder judiciário e coloca juízes alinhados com ele. Na década de 1980, quase a totalidade das receitas dos cofres do Estado líbio vinha da extração e venda de hidrocarbonetos. Com esse dinheiro, constrói hospitais, escolas, universidades e um programa de habitação para as pessoas. Ao longo dos anos 1980, mantém políticas hostis contra os pequenos comerciantes, veta o comércio privado em 1984 e faz com que toda a distribuição de alimentos fique nas mãos de uma rede estatal de mercados de alimentos que dificultam o acesso à comida e fazem surgir mercados negros que as autoridades perseguem. Era comum ver pessoas presas e fotografadas com pacotes de farinha e pães acusadas de serem contrabandistas. Também começa a ser construído nessa época um dos maiores projetos de irrigação do mundo, o grande rio artificial que fornece água para áreas desérticas da Líbia. Com os abundantes rendimentos do petróleo, a Líbia consegue acumular grandes reservas de ouro e se torna um dos países mais influentes da África. Com essas reservas de ouro e prata, já depois do ano 2000, Gaddafi lidera uma das propostas mais significativas, que, segundo alguns analistas, foi um dos principais fatores para que forças estrangeiras apoiassem os rebeldes em seu derrube. A proposta era a criação de uma nova moeda africana que substituiria o dólar americano e o franco francês para as transações comerciais e petrolíferas na África. Esta nova moeda, o dinar de ouro, seria baseada no padrão ouro e não no padrão de dinheiro fiduciário do dólar. Nicolas Sarkozy, presidente da França, país com forte presença na África, chegou a chamar o governo líbio como uma ameaça para a segurança financeira do mundo. E-mails vazados de Hillary Clinton mostraram que para o governo americano e francês, essas abundantes reservas de ouro eram motivo de preocupação, juntamente com a administração das reservas petrolíferas líbias. Mas sobre isso vamos voltar mais tarde. Voltando aos anos 70 e 80, em seu fervor pan-árabe e pan-africano e anti-ocidental, Gaddafi apoia outros líderes africanos, como Jean Bedel Bokassa na República Centro-Africana e Idi Amin em Uganda. Mas isso não ficou por aí.
porque além disso decide se envolver no conflito árabe-palestino, dando dinheiro, armas, asilo e outros apoios logísticos à Frente Popular de Libertação da Palestina de Jorge Habash e ao seu enviado Carlos, o Chacal. Também se relaciona com a Organização de Libertação da Palestina de Yasser Arafat e financia movimentos islamistas e anti-ocidentais, como o Exército Republicano Irlandês, as Brigadas Vermelhas Italianas e a gangue Baader Meinhof, da Alemanha Oriental. Por outro lado, a antiga monarquia do Iraque era uma monarquia islamista onde a mulher estava ligada a um papel mais tradicional do Corão. Enquanto o governo de Gaddafi, embora também se baseasse no Islã, busca fazer algumas mudanças nisso. A igualdade legal e salarial entre homens e mulheres é aprovada em certos aspectos. Também é penalizado em 1972 o casamento de mulheres menores de 16 anos e é legalmente exigido que o casamento tenha o consentimento da mulher. Durante anos, manteve um esquadrão de mulheres guarda-costas chamadas as Freiras Revolucionárias. Gaddafi afirmava que o uso de guardas femininas demonstrava sua devoção pelo feminismo. Outros mais bem diziam que ele acreditava que os homens árabes não atirariam nessas mulheres que cuidavam dele. Para 1980, a eleição de Ronald Reagan nos Estados Unidos representou uma mudança na política externa desse país para muitos países, e a Líbia não foi exceção. A hostilidade entre Washington e Trípoli era evidente. Reagan chamava Gaddafi de um cão louco do Oriente Médio e Gaddafi zombava do passado hollywoodiano de Reagan. Em virtude da política antagônica da Líbia contra Israel e o valor estratégico da Líbia na África e no Oriente Médio para os interesses de Israel e dos Estados Unidos, Washington impõe embargos e sanções ao regime líbio, limita os movimentos dos diplomatas de Gaddafi em Nova York e fecha a embaixada americana em Trípoli. Gaddafi evita as sanções vendendo petróleo para a Europa e enche os bolsos e as campanhas de líderes franceses e italianos, algo que fez até bem entrado o novo milênio. No dia 5 de abril de 1986, uma bomba explode em uma discoteca de Berlim Ocidental, frequentada por militares americanos, em uma investigação de indícios de que supostamente o governo de Gaddafi estivera por trás. Com este argumento, no dia 15 de abril de 1986, Ronald Reagan ordena o bombardeio de Trípoli e Benghazi, destruindo palácios, complexos militares e defesas de um coronel que mal sobrevive ao ataque. Gaddafi acreditava que o bombardeio de seu país despertaria solidariedades para com ele no mundo árabe, mas o mundo árabe ficou de braços cruzados. Por sua vez, no dia 21 de dezembro de 88, um avião da Panam que saiu de Londres explodiu 45 minutos após iniciar o voo, causando centenas de vítimas fatais. Em novembro de 91, acusaram 2 terroristas líbios de terem sido os supostos responsáveis por colocar a bomba neste avião, e os Estados Unidos e o Reino Unido exigem a Gaddafi que entregue os acusados, mas ele se recusa e, em 1992, o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas aplica novas sanções severas à Líbia, embora não proíba suas vendas de petróleo, de forma que, com poucos bens e serviços entrando no país, desencadeia-se uma inflação tremenda, e Gaddafi reduz os salários de todos os funcionários públicos, exceto os dele e de sua família. A década de 90 foi terrível para a Líbia, e o descontentamento contra Gaddafi estava se acumulando, mas levaria pelo menos mais 10 anos para que se tornasse uma ameaça para o governo. As purgas militares eram constantes, e grupos islamistas se organizavam no país e no exterior para conspirar contra o coronel que exibia comportamentos extravagantes. No final dos anos 90, Gaddafi havia acabado com a maior parte de sua oposição. Também havia derrotado os jihadistas islamistas locais. Então ele decide entregar os terroristas responsáveis pelo atentado ao avião para serem julgados em Haia em troca do levantamento das sanções. Entra um pequeno boom econômico no país, o investimento estrangeiro retorna e em 2003 ele aceita a responsabilidade do Estado pelo atentado, decidindo pagar milhões de dólares às famílias das vítimas. No início da década de 2000 chega George W. Bush, a Casa Branca e a política bélica dos Estados Unidos no Oriente Médio se intensifica. Bush busca desmantelar a corrida armamentista de Gaddafi
e este permite, em troca de investimento estrangeiro, eliminar suas defesas antiaéreas. Por essa mesma época, o filho de Gaddafi, Said al-Islam Gaddafi, leva adiante uma série de reformas para melhorar a imagem do regime perante o mundo. Toda vez que sua família e as elites governantes levavam estilos de vida ostentosos, tinham vilas e casas de praia, dirigiam veículos de luxo, faziam festas em tendas no deserto com artistas como Mariah Carey, Nelly Furtado, Usher, Henrique Iglesias e Beyoncé. Em uma terra de clãs familiares, Gaddafi se apoiou em seus filhos e em seus parentes, colocando-os em posições-chave da indústria e do governo. Mas a revolução contra Gaddafi não começou na Líbia, mas na Tunísia em 2010, quando protestos organizados a partir das redes sociais derrubaram o governo tunisiano. Em seguida, o descontentamento atingiu o Egito, derrubando o regime de Hosni Mubarak. E então, Gaddafi se sente ameaçado pelo que ficou conhecido como a Primavera Árabe, que nasceu do descontentamento de muitos habitantes contra seus governos, ao mesmo tempo que recebiam um importante apoio de grupos internos treinados e financiados por potências ocidentais. Gaddafi apazigua seus opositores, oferece reformas, liberta prisioneiros políticos, mas essas medidas chegaram tarde demais. No dia 15 de fevereiro de 2011, uma série de prisões contra opositores líbios desencadeia uma agitação popular. Benghazi, Trípoli e o resto do país se levantam contra o governo. Tantos anos no regime ganharam muitos grupos contra que estavam prestes a explodir. No final de fevereiro de 2011, e a Líbia estava em guerra civil. Os rebeldes formaram um conselho revolucionário em Benghazi e receberam apoio dos Estados Unidos e da OTAN, que impôs uma zona de exclusão aérea no território líbio, minimizando assim o poder repressor do coronel. Com o aval da Organização das Nações Unidas, a OTAN entra em território líbio, treina e ajuda os rebeldes líbios e realizam ofensivas em conjunto contra o governo de Gaddafi. Esta operação militar multinacional é aprovada sob o pretexto de proteger civis líbios, embora documentos vazados e analistas da época sugiram que se tratava mais da salvaguarda de interesses geoeconômicos em torno da hegemonia do petrodólar e da administração do petróleo líbio. No dia 20 de agosto de 2011, os rebeldes tomam Trípoli e Gaddafi foge com um comboio para Sirte, sua cidade natal. O fim de Gaddafi chegou em várias etapas. Por um lado, os levantamentos no leste de seu país, as lutas pelas vias de comunicação na costa, os bombardeios de Lotan, os cercos de Misurata e Sabila, a queda de Trípoli e, finalmente, a batalha sangrenta na cidade de Sirte, sua cidade natal. Nos dias após os rebeldes tomarem Trípoli, os rebeldes dramatizavam sua vitória diante dos símbolos visíveis do poder de Gaddafi, que de maneira iconoclasta detonavam e celebravam diante de suas chamas. Substituíam a bandeira verde pela tricolor do rei Idris. Assim, no outono, em 20 de outubro de 2011, o comboio nômade de Gaddafi, que ia de um lugar para outro em busca de refúgio, é detectado por um drone da OTAN e é bombardeado, deixando o comboio inutilizável, de forma que Gaddafi e seus aliados fogem a pé para se refugiar em um dreno de tubulação próximo. Os rebeldes atacam o que resta do comboio e encontram Muammar Gaddafi escondido em uma tubulação. Eles o arrastam, espancam e exibem para os presentes enquanto ele implora por sua vida. Os presentes usam suas contas de redes sociais para transmitir seus últimos momentos antes de morrer por um tiro na têmpora, dado pelos mesmos rebeldes, pondo fim a 4 décadas de seu governo. Seu corpo foi então exibido ao público por 2 dias. Gaddafi havia advertido que sua morte traria de volta os jihadistas, bem como as guerras civis internas na Líbia, e de fato foi o que aconteceu. A morte de Gaddafi não marcou uma mudança na Líbia. Como antes na história desse país, seu destino tem sido ditado por poderes estrangeiros desde tempos milenares, o que romanos, otomanos, italianos, britânicos e depois a OTAN decidiram. Com o desaparecimento físico de Gaddafi, viria outra crise marcada pelo conflito entre os rebeldes e as facções islamistas, depois a ameaça do Estado Islâmico e a falta de governabilidade de uma região repleta de conflitos tribais. Hoje em dia,
a Líbia continua sendo um estado falido sem vestígios de estabilidade, enquanto a lembrança de Gaddafi nessa região está cada vez mais difusa. Aqui é Reinaldo Carrillo, da A Nova Enciclopédia. Espero que tenham gostado do vídeo. Compartilhem, ativem as notificações e nos apoiem no Patreon para continuarmos trazendo vídeos de qualidade. Até logo e Deus abençoe vocês.